Barriga. Tá ali minha esposa, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Irmãos, eu não vou ser cansativo com os irmãos hoje, tá? Eu só quero pedir a atenção dos irmãos, como eu vou relatar aqui alguns fatos históricos, para você prestar atenção na construção da narrativa, para você entender o que Deus quer falar ao seu coração. Amém? Eu quero compartilhar um texto com vocês em Tito, capítulo de número 1, o versículo 10. Tito, capítulo de número 1, versículo 10. Para os irmãos ficar mais fácil de encontrar, você vai lá. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, aí vem Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, aí vem Timóteo, as duas cartas, e aí você encontra Tito. Tá? Tito, capítulo de número 1, versículo 10. Tá bem aqui. Vamos lá, ler a palavra do Senhor. São apenas 2 versículos, eu não vou ser cansativo com os irmãos, não. Diz assim: porquanto há muitos insubmissos, que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. É necessário fazê-los calar, pois, motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras. Repita comigo: casas inteiras. Exato. Pregando o que não convém. O capítulo 2, apenas o versículo 1, por favor, me ajude. Isso. Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã. Amém. Glorificado seja Deus. Podeis sentar. Amém. Queridos, hoje nós estamos numa campanha pela família, muito louvável a iniciativa da igreja. Quando se fala de família, nós estamos falando do nosso patrimônio emocional. Família debaixo das mãos de Deus, debaixo, nos infere e nos induz a entender que estamos debaixo ali de uma proteção divina, correto? E aqui eu queria mencionar com vocês a estratégia de Satanás durante o tempo para prejudicar a célula máter da sociedade, né? A família é a principal instituição que consegue ressocializar um indivíduo. Foi feito um estudo criminalístico pelo DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, e 80% das pessoas que cometeram algum delito, elas tinham uma desestrutura familiar. Então, é do interesse de Satanás destruir a família. Eu vou repetir. É do interesse de Satanás destruir a família, seja de qualquer forma, material ou espiritualmente. Para os irmãos entenderem a mensagem, eu quero ser bem simples. Da mesma forma que Deus usa pessoas, Satanás também usa pessoas. Amém? Por favor, coloca aqui para os irmãos acompanharem. Isaías, capítulo de número 14, o versículo 13. Isaías, capítulo de número 14, o versículo 13. Vai dizer assim: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Quem está falando isso daqui não é nada mais, nada menos que Lúcifer, o querubim da guarda. Então, dentro do seu coração, ele disse o seguinte: olha, eu vou ser mais alto do que Deus, tudo que Deus criou, eu vou fazer melhor. Então, perceba que todas as obras que Deus fez, Satanás vai tentar, ele vai intentar para destruir. Tá? 2 Coríntios 4:4, Paulo vai dizer à igreja de Corinto, dizendo que Satanás, né, Satã, o advogado de acusação, ele cegou o entendimento de todos. Para quê? Para que negassem a luz do conhecimento do evangelho. Então, eu estou exemplificando para vocês que Satanás, de todas e qualquer forma, ele quer impedir que a família prospere. Quando eu me refiro à família, eu me refiro à instituição. Quando você abre as suas mídias sociais, você vai ver que há qualquer tipo de união aí. União homoafetiva e há qualquer tipo de denominação que se cria para o casamento. Por quê? Porque querem transparecer, e isso é uma estratégia de Satanás, e eu vou explicar para você como funciona. Querem o quê? Querem descredibilizar a instituição do casamento, querem descredibilizar a instituição da família. Por quê? Porque uma pessoa sem família, ela é mais fácil de ser manipulada. Uma pessoa sem família é uma pessoa desestruturada, e eu vou te provar isso. Queridos, eu expliquei no começo que da mesma forma que Deus usa pessoas, Satanás também usa pessoas, correto? Quem aqui já ouviu falar sobre o Holocausto, onde morreram mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Você já ouviu falar? Você sabe quem foi o principal responsável por isso? Não foi Hitler. Foi um homem chamado Joseph Goebbels. E eu queria pedir para você prestar atenção nisso daqui. O que foi que ele fez? Hitler, ele não tinha o apoio do partido para se tornar chanceler alemão. Não tinha.
foi que ele fez? Ele disse, eu vou contratar um cara muito bom na área da propaganda. E como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer o povo criar? Porque perceba que a Alemanha, ela não se tornou nazista da noite pro dia, não. Ele contratou alguém para inserir esse pensamento no pessoal lá dele lá, na nação. Eu vou contratar alguém que vai ser responsável por induzir esse pensamento. O que foi que ele fez? Ele pegou vários estereótipos. O que é um estereótipo? É uma figura externa. Ele pegou vários panfletos e começou repetidas vezes com cápsulas pequenas. E é aqui que eu quero que você preste atenção. Com cápsulas pequenas diárias, pastor Bonés. Todo dia, quem são os culpados por a Alemanha estar nessa situação? São os judeus, os ciganos e os comunistas. E todos os dias se veiculava essa estrutura na propaganda. E todos os dias estavam lá. Então o que foi que ele fez? Ele criou uma consciência naquela nação de que os culpados por a Alemanha estar naquela situação eram os comunistas, os ciganos e os judeus. Tá? Então, com cápsulas pequenas. Então, durante o período da história, eu quero fazer uma paráfrase, ver se você está conseguindo captar a mensagem. O que é que se faz hoje? Tentam induzir as crianças com a linguagem neutra. Não é mais todos ou todas, agora é todes. Né? Não tem mais um gênero masculino e feminino. Tem um gênero binário e não binário. Você está conseguindo captar a mensagem? São cápsulas pequenas que tentam o quê? Descredibilizar a família. Né? São pautas progressistas que tentam todos os dias ali vilipendiar a instituição que Deus criou. Quem é que está usando isso? Satanás. E eu como pai de família, eu como servo do Senhor, como cristão, que me apego à sã doutrina, que eu já vou entrar no texto que Paulo realmente quer falar conosco. Né? Eu tenho que tomar cuidado para não me deixar induzir por isso daí. Eu tenho que tomar cuidado para que isso não atrapalhe a minha vida cristã. Queridos, nós temos que tomar cuidado porque as mídias sociais que são veiculadas hoje, a quem dá guerra, tem o mesmo objetivo, que é o quê? Ludibriar os cristãos. Sim, exatamente. Sabe por quê? Porque vocês já ouviram falar na palavra fake news? Acredito que todo mundo ouviu falar porque a política está recente. Teve um inquérito da fake news, vai ter a CPI das fake news, né? E aí acredito que uma fake news é uma notícia. Mas espera aí, não é uma notícia simplesmente falsa. É uma notícia Exato. E é o que Satanás tem tentado fazer com a igreja. Sabe o que é que ele fala? Qual a estratégia dele? Quero revelar para vocês. Ele faz o seguinte, se eu colocar uma mentira, eles não vão acreditar. Mas se eu colocar uma meia-verdade, todos vão acreditar. E é o que tem se feito hoje. Não, Deus não condena isso. Deus só condena isso. Deus não condena a felicidade. Você está conseguindo captar a mensagem? De como Satanás tem tentado distorcer a mensagem do Evangelho? Foi o que aconteceu aqui com a mensagem de Paulo. O que é que acontece? Paulo estava preso em prisão domiciliar. Os irmãos são bons de Bíblia, vai me ajudar aí. Atos, se encerra-se o livro. Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, até que os seus detratores ali, as pessoas que o perseguiam, desistiram de o processar. Roma dá liberdade provisória para Paulo, e Paulo sai para pregar. Primeiro ele chega ao norte da Macedônia, que hoje é a Grécia, e ele chega à ilha de Creta. Quando ele chega à ilha de Creta, ele deixa Tito, né, assim como Onésimo, assim como Timóteo, cuidando da igreja, porque Paulo, se vocês perceberem, ele escreveu 70% do Novo Testamento. Né? E ele deixa Paulo ali instruindo a igreja. Por que aqui no capítulo 2 e também no versículo 1, à altura do versículo 7, ele vai dizer, pregue a sã doutrina? Porque haviam pessoas inseridas na igreja, da mesma forma que hoje, é por isso que eu falo que os problemas que Satanás inventa não são novos. Repetidas vezes ele já utilizou lá na igreja, basta apenas nós lermos. O que é que acontece? As pessoas estavam fazendo acepção de alimentos, estavam implementando rituais dentro da igreja, com rituais legalistas. Para você ser salvo, você precisa de Cristo mais alguma coisa. Correto? Então, quando Paulo percebe isso, Paulo repetidas vezes disse, pregue a sã doutrina. Queridos, sabe o que é que Paulo estava dizendo? Olha, quando alguém chegar para você e dizer, não, tem que ser assim, quem é o seu parâmetro? É a palavra. Sabe por que as pessoas estão se perdendo hoje? Porque deixaram de ter a palavra de Deus. Eu vou repetir, deixaram de ter a palavra de Deus como parâmetro da sua vida espiritual e como diretriz da sua vida. Vou te explicar. Eu quero abrir um parênteses aqui e já fazer um elogio. Estou fazendo um curso aqui com o pastor Leves para casais que é ótimo, é o curso Ágape. É um curso totalmente baseado na palavra de Deus. Tem o seu problema tal, tem um versículo para cada coisa, tem um versículo. Eu acho isso muito interessante, sabe por quê? Porque o que foi que as pessoas fizeram? Como é a cápsulazinha lá que Satanás está tentando colocar? Não, o problema no relacionamento não se trata com a palavra não, se trata com a psicologia. Você sabe quem foi que inventou a psicologia?
Não, provavelmente não vai saber. Foi Sigmund Freud, isso, lá em 1960, o pai da psicanálise. Então, ele era ateu. Então, ele deu um jeito de fazer com que as pessoas, no seu subconsciente, da mesma forma, descredibilizassem Deus por todas as coisas que ele pudesse fazer. Então, qual o problema de hoje? Eu deixo de tratar um problema com a palavra e passo a tratar com a psicologia. Qual o problema disso? Eu não resolvo o problema, é apenas um paliativo. E esse é o grande problema de muitas pessoas estarem enfermos espiritualmente hoje em dia. Sim, enfermos espiritualmente, doentes espiritualmente. É o mesmo problema que estava acontecendo lá em Éfeso. Chegou um momento, pastor Bonetti, que Paulo lá em Éfeso 5,14 precisou dizer: desperta, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará dentre os mortos. Porque a igreja chegou num momento de não perceber mais, de não ter aptidão para distinguir o que era pecado e o que não era pecado. Justamente por quê? Por causa de paliativos humanos. Queridos, podem nos chamar de qualquer coisa, de arcaico, de antiquado, de retrógrado, mas a palavra de Deus ainda é o antídoto para qualquer tipo de problema que há de ser dirimido na igreja. Nós estamos falando aqui de quê? Vamos lá, me ajuda? De família debaixo das mãos de quem é a nossa dependência? A nossa dependência é única e exclusivamente de Deus, exatamente. Quando Paulo chega aqui para a igreja, para Tito, na verdade, que seria o seu discípulo que iria dirigir aquela igreja, me chama muita atenção. Por quê? Porque quando o Tito chega, ele pega um problema nas mãos para resolver. Ele pega uma igreja que... a pior coisa de você evangelizar alguém é alguém que já foi evangelizado da maneira errada. Porque ela já tem um preconceito. O que é um preconceito? É quando você já tem uma opinião formada sobre alguma coisa. O que é que acontece? Aquelas pessoas tinham uma opinião formada sobre o evangelho que era totalmente distorcida. Mas eu venho te trazer hoje o genuíno evangelho. O genuíno evangelho que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, a qual Paulo chega à igreja de Corinto e diz: aquilo que os olhos não ouviram, que os ouvidos não ouviram e que não desceu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para a sua igreja. Eu quero te dizer, o único capaz de manter a nossa família salva, o único capaz de manter a nossa família debaixo das suas mãos, é o verdadeiro evangelho que se encontra na pessoa de Cristo. Ele é o único capaz de transformar as nossas vidas. Vou repetir, o único capaz de transformar as nossas vidas é Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo. Certa vez me fizeram uma pergunta: mas se eu for evangelizar no carnaval, o carnaval vai corromper os jovens. Queridos, abre para mim por favor Atos, capítulo de número 5, o versículo 38, 39 e o 40. Gamaliel vai dizer: olha, se esta obra é de homens perecerá, mas se é de Deus, não podereis ser achados lutando contra ela. Eu quero te dizer, a família que instituiu foi Deus. O MEC pode bater, o governo pode bater, a lei pode bater, mas quem vai nos permanecer de pé é Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Exatamente, quem tem o poder de controlar as nossas crianças é Deus. Crie as suas crianças na palavra do Senhor, com fundamento na palavra do Senhor, exatamente. Aleluia, cria, oh Jesus. Não permita que ensinos exteriores possam adentrar dentro da sua casa. Queridos, as fake news, elas não vão ser uma mentira totalmente por completo, elas vão distorcer. Vão dizer para sua criança que ela não veio do barro, que ela veio do macaco. E aí vão tentar colocar a teoria de Darwin, a teoria do evolucionismo. E aí, talvez você não tenha um conhecimento específico para explicar. Então traga a sua criança para a igreja, traga para a escola dominical, incentive. Sabe, eu quero dizer que, e eu vou ser bem enfático, que é responsabilidade nossa manter a nossa casa dentro da palavra do Senhor. O maior ministério que o homem pode ter não é a função que ele desempenha dentro da sua igreja. Não, isso vem em segundo plano. O maior ministério que ele pode ter é a sua família, cuidar dos seus, instruir os seus. Certa vez perguntaram ao Billy Graham dizendo o seguinte: olha, quem foi o maior pregador para você? Ele pensou muito bem, pensou uns 2 minutos e disse: Noé. Aí perguntaram por quê? Por quê? Porque Noé pregou e salvou a sua família. Imagina você passar 20, 30 anos pregando na igreja e a sua família não ser salva. Seus esforços talvez. Sabe o que é que eu quero te dizer hoje? É que Deus tem pressa para salvar a sua família. O pastor, ele leu o texto inicial no capítulo 30 de 1 Samuel.
Em 1 Samuel, capítulo 25, é um texto bem grande, mas vai contar a história de Nabal e Abigail. Quem aqui conhece? Já ouviram falar? O que é que acontece lá? Davi, é uma situação muito contumaz aqui. Davi estava sendo perseguido, não tinha para onde ir, não tinha o que comer. E lá no vale, no deserto de Maom, tinha Nabal, um homem muito abastado, fazendeiro rico da região. Davi disse, olha, quando enviou 10 mensageiros, vai lá, pede para ele matar 10 cordeiros lá pra gente, trazer uns pães pra gente, que a gente tá com fome, não tem o que comer. A gente sempre guardou o vale, a região dele, ninguém nunca o atentou contra a sua vida, contra seus bens, ele irá nos ajudar. Nabal, de pronto, vai lá, expulsa os mensageiros de Davi, correto? E cria-se ali uma inimizade. O que é que acontece? Davi disse, olha, eu vou matar toda a descendência masculina desse rapaz aí. Juntou todo mundo em banho à espada, foi lá contra Nabal. Só que nesse interim, um servo chega para Abigail e disse, olha, seu esposo, meu senhor, tratou muito mal os mensageiros de Davi. O que é que ela faz? Depressa, ela vai lá, junta 200 odres de vinho, junta 200 pães, põe nos jumentos e vai encontrar Davi. Queridos, se tem uma situação que precisa ser resolvida na minha casa, por que eu tenho que esperar o problema chegar? Eu tenho que ir de encontro ao problema para resolver. Se ela esperasse Davi chegar, ele ia matar todo mundo. Quando ela encontra Davi no meio do caminho, roga a Deus, pede perdão. Davi perdoa. Só que o que é que acontece? Quando ela chega em casa, Nabal se embebedou, deu uma festa. No outro dia, ela não falou nada. Ela chega para Nabal e diz o seguinte, olha, aconteceu isso, isso e isso. O coração dele, a palavra do Senhor vai dizer que petrificou dentro dele. Ou seja, ele teve um infarto ali na mesma hora. 2 dias depois, a história vai nos dizer que Nabal morre e Davi toma Abigail como esposa. Qual a moral da história? O que é que Deus quer nos ensinar aqui? Se tem um problema, corra para resolvê-lo. Se eu tenho um problema espiritual, eu não tenho que esperar algo mais drástico acontecer. O que Deus está querendo, perceba que nenhuma palavra do altar do Senhor sai do altar vazia. Se você tem um problema para resolver, quer seja espiritual ou material, não espere uma consequência drástica acontecer para que você acorde. Deus está te dando um saiguinho de alerta hoje e dizendo, olha, você precisa acordar, você precisa alertar. Às vezes o nosso problema é que nós temos um problema ali acontecendo e não, deixa para depois. Depois eu resolvo isso. O menino está tendo problema. Não, depois eu resolvo isso. Queridos, não espera para depois. Deus está te falando hoje para você resolver logo. Deus tem pressa. Isso, exato. Deus tem pressa em salvar a sua família. Eu já falei esse texto aqui na pregação passada, mas eu vou falar de novo. 1 Timóteo 5,8. Aquele que não cuida dos seus é pior que o ímpio e negou a fé. Sabe? Entenda bem. O não fazê-lo é uma omissão, correto? Você sabe o que é uma omissão, correto? É quando o agente, o indivíduo, ele deixa de praticar alguma... Exatamente. Esse é o problema. Eu sei onde eu estou errando. É falta de oração. Eu não tenho a mesma vida espiritual que eu tinha. É falta de ler a palavra. Eu não tenho mais o conhecimento específico da palavra. Eu não consigo instruir os meus filhos na palavra. Eu não consigo dar um exemplo de oração dentro da minha casa. Então, às vezes eu tenho omissão, e omissão também é pecado. Deixar de fazê-lo também é. E às vezes, Satanás é tudo que ele quer. Te manter na omissão. Te manter estático. O que é estático? Ou melhor, estagnado, parado, inerte. É tudo que ele quer. Queridos, Deus está falando conosco. Primeiro ponto, se apegar à sã doutrina. O meu parâmetro tem que ser a palavra do Senhor. E isso, tanto para a criação dos meus filhos, quanto para o meu desenvolvimento como ser humano, como crente, como cristão, o meu parâmetro tem que ser a palavra do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? E não é o só em si, é da nossa etnia, é o brasileiro em si. Ele tem preguiça, preguiça de pesquisar as coisas. Toda informação que é lançada, ele vai lá e aceita de bom grado.
nós temos que pegar o hábito de ser os cristãos de Bereia. A história vai nos dizer que quando Paulo estava pregando, os cristãos de Bereia estavam conferindo lá nos manuscritos se era verdade o que ele falava. E isso se aplica não só na igreja, mas lá fora também. Ah, te deram uma informação tal. Não, eu vou vasculhar. Parece aquela pessoa chata que vai nos mínimos detalhes, mas é isso que faz a diferença. Eu não posso aceitar de bom grado tudo que me acomete. Às vezes Satanás está ali tentando contra a vida da pessoa e ela inerte, parada. Deus quer que você acorde hoje, se levante, tome uma posição, cuide dos seus, passe a ser uma pessoa ativa, uma pessoa, glória a Deus. Ezequiel, lá de Ezequiel 38:14, quando Ezequiel vai dizer que Deus desceu do céu e pôs o seu espírito em cada um deles, e cada um deles foi cheio do espírito. Deus quer que você seja assim, tanto na obra de Deus, quanto na sua vida prática. Seja uma pessoa cheia de Deus. Inspire Deus na sua vida. Sabe aquela pessoa sem ar, sem vida, que você, poxa, esse cara é cristão, mas como? Ele não aparenta. Aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito que há em mim testifica o que há em você. Então, se eu sou cristão, a minha vida tem que testificar com obras que eu realmente sou alguém de Cristo. E infelizmente, sabe qual é o problema? Durante a história da evolução da igreja, pregou-se uma ideia de que o que diferia a igreja do mundo era o estereótipo. Era a roupa, era o corte do cabelo, era a cor da Bíblia, era o formato da Bíblia. Só que hoje essa ideia não cola mais. Então o que vai diferir é se você realmente leva uma vida aqui no altar. Paulo vai dizer aqui no capítulo 2, no versículo 3, semelhantemente ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Então a palavra de Deus, ela sempre vai me dar um parâmetro do que é viver segundo o que Cristo nos ensina. Então eu tenho que acordar e dizer, poxa, então não é o meu estereótipo. Sim, Deus vai me julgar pelo que eu sou, pelas minhas intenções. É exatamente isso. O que eu quero te mostrar é que o diabo, ele não tem medo da sua gravata, não tem medo do seu terno Brooksfield. Ele tem medo da presença de Deus que é em você. Então se posicione, não fique inerte. Busque ao Senhor. Isaías vai nos alertar para buscarmos enquanto ele se pode achar. Sabe, eu brinco com minha mãe porque eu sempre gostei de pregar uma mensagem apocalíptica e falar sobre a vinda de Cristo. E dizer para os irmãos que não se preocupem, que os dias não vão melhorar, as coisas não vão melhorar, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Então se eu te prometer alguma coisa futura que é bom, que vai te dar uma vida abastarda, não que isso não seja o objetivo do Evangelho. Quem está em Deus, a palavra do Senhor vai dizer que o sábio engordará e que Deus cuidará de tudo. Amém? Eu quero te prometer que Deus vai cuidar da sua casa, que ainda que o inimigo tente te tocar, Deus vai conservar o justo, mas que dias piores virão. E eu tenho que estar alerta. Mais do que nunca, nós precisamos ativar a sensibilidade do Espírito Santo. Mais do que nunca, eu tenho que usar o discernimento espiritual. Poxa, irmão Fernando, para que serve o discernimento espiritual? Para entender o que é de Deus e o que é do diabo. Porque a mensagem hoje está distorcida. Se você não tiver a capacidade bíblica, se você não tiver o Espírito Santo de Deus cheio na sua vida, você não vai conseguir distinguir o que é de Deus e o que é do inimigo. E vai acontecer o que nós acontecemos na igreja hoje. Várias heresias. Sim. O problema de uma heresia não é uma heresia grande, pastor Bonetti. É uma heresia pequena. Porque ela se dissolve no meio do evangelho. E as pessoas começam a receber aquilo. A pergunta é, hoje, você consegue distinguir o que é de Deus para a sua vida e o que é do diabo? Aquela amizade que fica falando no seu ouvido. Não, larga esse marido, não tem mais jeito. Aquela pessoa que lá no seu trabalho fica dando em cima de você, e você dá liberdade, você escuta. Será que você consegue entender que o diabo, tudo que ele quer é destruir você, destruir a sua família? João 10, quando vai dizer, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Você acha que é destruir o quê? Queridos, você sabe quem foi levantado um dado? A maior parte hoje dos cristãos são desigrejados. São pessoas que um dia estiveram aqui, mas hoje estão lá fora. Aí você me pergunta por quê? Porque não tiveram a capacidade de distinguir o que era de Deus e o que era do diabo. E agora? Não estão contra Deus, estão contra a palavra, a própria personificação de Deus.
Como assim estão contra a palavra? Estão tentando distorcer. Sabe por quê? Amoldar a palavra ao seu estilo de vida. E nós temos que tomar cuidados. Nós temos que ser cristãos genuínos. Querido, ainda que a lei diga que é errado, sabe? Uma vez eu fiz um questionamento, disse o seguinte: olha, e se proibir os cristãos de vir para a igreja? Vamos obedecer à lei porque Deus constitui a autoridade? Ou vamos ser a igreja perseguida? Esses dias eu mostrei para minha esposa os túneis que tem na Turquia. Tem cidades debaixo de túneis. Por quê? Porque os cristãos se reuniam ali para adorar a Deus, porque eram perseguidos. Você sabe quando os cristãos começaram a ter paz? Ali na Idade Contemporânea, quando eles chegaram nas terras ali do Conde Zinzendorf, e teve o avivamento moraviano na Europa. Zinzendorf se compadeceu, deu as terras e eles pararam de ser perseguidos. A pergunta é, o elemento perseguição, pastor Bonetti, ele não está tão ativo quanto era na igreja primitiva, quando Roma perseguiu os cristãos. Mas agora, o elemento perseguição, ele está vindo travestido de outra forma. Como assim? Nas leis. Esses dias um pastor foi processado. Eu tive acesso aos autos do processo. Não pode mais pregar sobre isso. Porque é intolerância à orientação sexual da pessoa. Você não pode adentrar sobre quaisquer outras pautas. Então, a perseguição, preste atenção aqui, está vindo travestida de outra forma. A pergunta é, como que você vai reagir? A igreja tem que ser igreja. Tem que assumir a personalidade de igreja. O nosso cabeça é Cristo. Nós não podemos negociar os nossos valores. Por quê? Porque a minha família está debaixo das mãos de Deus. Então, ainda que pormenores aconteçam, continue com a sua família debaixo das mãos de Deus. Não aceite, bata o pé. Sabe? Quando dias piores acontecerem, vai acontecer o que está lá em Malaquias 3,18. Põe aqui para mim, por favor. Malaquias 3,18. Porquanto mais uma vez perceberás a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Vai chegar esse período. E a pergunta é, vai manter a sua família debaixo das mãos de Deus? Porque eu falei que debaixo das mãos de Deus tem Exato. Salmo 91, se eu não me engano, versículo 10. Porque praga nenhuma te alcançará, e nem muito menos chegará à tua tenda. Aí no versículo 6 vai dizer, porque 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O que eu quero te lembrar é que para estar debaixo das mãos de Deus, tem um preço de negar valores parciais, tem um preço de negar pautas progressistas, tem um preço de não se misturar com a sociedade, tem um preço de ser perseguido, mas tem um preço de ir morar no céu. Eu quero te consolar, deixar o seu coração tranquilo, que a eternidade te espera. Abre para mim Romanos 8,18, por favor. Paulo vai dizer à igreja de Roma, porque para mim tem um por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu quero te consolar com isso. Que ainda que a igreja sofra, ainda que a igreja seja perseguida, nada pode se comparar com a eternidade. Nada pode se comparar com a eternidade. Eu quero te salientar. O que é salientar? É porque às vezes as pessoas têm uma palavra, têm uma concepção distorcida de exortar. Exortar é encorajar, tá? Exortar significa encorajar. A pessoa está ali meio desanimada, você vai lá e encoraja. Eu quero te encorajar a dizer que a eternidade nos espera. Que o plano de Deus, lá no Éden, se cumpre na nossa salvação. A nossa salvação eterna. A pergunta é que, você está disposto? Eu quero que você se conscientize disso. Poxa, eu estou disposto hoje a manter a minha família na casa do Senhor. E por sinal não é uma tarefa fácil. Eu estou disposto a negar todo tipo de mensagem veiculada que vai de encontro à palavra de Deus. Não é fácil, queridos. Não é fácil, mas é possível. A palavra do Senhor vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. O de muitos, não o seu. O de muitos, não o seu. O seu amor não pode esfriar. Peraí, eu quero já encerrar, eu acho que meu tempo já foi.
Mas eu quero encerrar com essa análise. Lá em Levítico, se eu não me engano, capítulo 6, salvo engano, o versículo 33, põe pra gente, por favor. Vai contar sobre a rotina diária do sacerdote. O que é que ele fazia? Todos os dias... não colocou ainda. Todos os dias, ele chegava lá, no altar do sacrifício. O que é que ele fazia? Ele retirava as cinzas do dia anterior, colocava uma lenha nova, correto? Todos os dias. Colocava uma lenha nova e ali ele realizava o sacrifício novamente. A pergunta é, eu vou encerrar com essa pergunta. Eu falei que a nossa vida é um sacrifício pessoal a Deus todos os dias. No seu sacrifício, a lenha está nova ou está só a cinza? O seu altar hoje, vou dar uma analisada no meu altar. Eu coloquei lenha nova ou está só a cinza? Me responda. Sabe, todos os dias eu tenho o quê? Retirar as cinzas do meu altar. Por lenha nova. Aí a palavra do Senhor lá em Levítico vai dizer que a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não deixe a chama do seu altar se apagar. Sabe, eu vou encerrar com isso. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí o 24. E todos foram feitos sacerdotes da... Vamos lá, me ajude, é BD. E todos foram feitos sacerdotes da graça. Ou seja, na época da graça, o responsável por retirar as cinzas do altar é você. Você consegue entender que é minha obrigação? É minha obrigação retirar as cinzas, manter a chama do evangelho acesa, manter a bandeira do evangelho hasteada como um sustentáculo de Deus. É nossa obrigação. E Deus está falando conosco hoje para manter a nossa família debaixo das mãos de Deus. É necessário renegar todo e qualquer tipo de mensagem veiculada que vá contra a palavra de Deus. Abraçar a sã doutrina, não só abraçar, mas também como praticá-la. Terceiro, fazer renúncias, Mateus 16:24. Portanto, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e leve. Renúncia por meio do evangelho. Quando eu faço essas coisas, eu me encontro no centro da vontade divina. Então, queridos, chegou o momento de percebermos quem serve a Deus e quem não serve. É muito simples. Se eu sirvo a Deus, eu sigo a sua palavra e a amo, a abraço com amor. Quando é ministrado alguma coisa, eu abraço no meu coração e digo, Senhor, me transforma em um cristão melhor, me transforma em uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela produz bons frutos. E aí eu não vou ter tempo de falar sobre o fruto do Espírito, porque o meu tempo já foi. Mas que... quando nós seguimos a palavra de Deus, a palavra nos é clara em dizer que nós produzimos o fruto do Espírito. A pergunta é, na sua vida, que tipo de fruto você tem produzido? A sua família, qual o tipo de fruto que ela tem produzido? Então que Deus fale com você hoje. Dizer, todos nós, precisamos ter um encontro com Deus todos os dias. A eternidade não é... Eu quero ser bem enfático com você mesmo. A eternidade não é uma história de carochinha que alguém sonhou, dormiu e pensou naquilo. Não é uma história, é uma profecia. Ela vai se cumprir. A eternidade te espera. Não permita que você se perca pelo caminho nas entrelinhas por coisas que Satanás quer jogar, disseminar. Esteja pronto. Esteja apto para discernir o que Deus quer para a sua vida. Esteja apto para discernir aquilo que Deus quer de você. O propósito que Deus quer de você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Deus é bom o tempo inteiro. Nós queremos